A mensagem libertária de Sócrates. Sei uma coisa, que eu nada sei. Sócrates. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Sócrates é, provavelmente, junto com seu pupilo Platão e o pai da lógica Aristóteles, o mais famoso filósofo da antiguidade. Pelo que se sabe, ele nunca escreveu nada, preferindo a tradição oral, mas ficou conhecido pelos textos de seu aprendiz e por algumas outras obras de conterrâneos, especialmente pelo dramaturgo Aristófanes, que o comparava aos sofistas. Sua marca registrada é o estilo cínico e provocador que usava para confrontar aqueles com quem dialogava. Por mais que sua filosofia e contribuição supere em muito a política, existem muitas passagens interessantes do filósofo na tríade de diálogos que acompanham seu julgamento e morte. Em Eutífron, Sócrates dialoga a respeito da piedade. Em A Apologia de Sócrates, ele se defende do crime de corromper a juventude e de não crer em deuses. Em Críton, é investigado se é justo e correto fugir da prisão. Para os propósitos desse artigo, me focarei nesses dois últimos. Antes de prosseguir para a mensagem libertária dos diálogos, é preciso deixar claro que sei que Sócrates não era nem de longe um libertário, e não estou aqui para dizer o contrário, simplesmente quero expor algumas das passagens interessantes sobre sua visão de justiça e política na antiga Atenas. A história da Apologia de Sócrates é sobre um questionador que diz coisas inadequadas e irresponsáveis para os jovens. Sócrates foi eleito pelo deus de Delfos o mais sábio dos homens, mas não estava satisfeito com esse posto, visto que a única coisa que julgava saber era que pouco sabia. Sendo assim, partiu em busca de investigar os homens que o mundo julgava sábios e confrontá-los. Primeiro foi conversar com os homens do Estado, seguido dos poetas e por fim dos artesãos, para descobrir que todos eles achavam que sabiam de alguma coisa, mas na verdade eram ignorantes. Me pareceu que os que tinham maior reputação eram os mais carecidos de sabedoria. Outros que aparentavam ser de menor valor eram melhores homens. Por expor o quão ignorantes eram essas pessoas que se julgavam sábias, o filósofo começou a colecionar inimigos na polis, até que o poeta Meleto o acusou formalmente diante das autoridades, e com o apoio dos grupos citados anteriormente, conseguiram finalmente condenar Sócrates à morte. Quem diria que o corporativismo é mais antigo que Cristo? A defesa do filósofo é muito interessante. Ele discorre a respeito da excelência, da verdade, da mediocridade daqueles que apelam para a emoção diante dos juízes, do irracional medo da morte e da crença aos deuses, dentre outras coisas. Chegando ao fim do julgamento, antes de ser considerado culpado, explica os motivos de não participar das discussões públicas na Assembleia da cidade, ou seja, explica por que não faz política, ao que responde: pois saibam, atenienses, que se eu tentasse fazer política, há muito que teria sido destruído, sem benefício para nenhum de vocês, nem para mim. E completa em seguida: não há homem que esteja salvo se legitimamente se opuser a vocês ou a qualquer maioria para impedir muitas injustiças e ilegalidades na cidade. É necessário que aquele que luta pelo que é justo o faça como cidadão particular e não como homem público, se quiser ficar a salvo por algum tempo. Uma afirmação muito forte: se alguém quer fazer o bem e a justiça, deve fazer como um indivíduo e não como o bloco amorfo conhecido como Estado. Os membros do Leviatã estão a salvo da corrupção no longo prazo. Como dizia Nietzsche, aquele que luta com monstros deve tomar cuidado para não virar ele próprio um monstro. Mesmo com os bons argumentos que levantou, Sócrates foi considerado culpado pelo Tribunal Democrático, perdendo por cerca de 30 votos entre pouco mais de 500 juízes, e foi condenado à morte. Nesse ponto, entramos no diálogo Críton, no qual Sócrates, agora encarcerado, investiga se deveria ou não fugir da prisão. Logo no início de sua reflexão, o filósofo demonstra mais respeito à própria consciência do que a qualquer lei positivada pelos atenienses. Portanto, partindo desses princípios nos quais concordamos, devemos averiguar se é justo que eu tente sair daqui sem permissão dos atenienses ou injusto. Se provar que é justo, tentemos. Se não, desistamos. Em seguida, reconhece que o medo e a violência são o modus operandi dos membros da Assembleia. A força deles é nos assustarem como se fôssemos crianças, mandando atrás de nós cadeias, mortes e confiscos de bens. Apesar dos comentários críticos, Sócrates ainda mantém sua posição e aceita a morte. Os dois principais motivos que apresenta são que é melhor sofrer o mal do que praticá-lo e que os termos de um acordo justo não devem ser jamais violados. Nessa parte percebemos que sim, Sócrates reconhece o Estado como uma instituição
eleição legítima. Sua argumentação vai no sentido de reconhecer como válida alguma forma de contrato social. Mesmo com os lampejos libertários nessas duas obras, existe ainda um terceiro ponto a favor da liberdade nos diálogos que o filósofo protagoniza, a famosa frase vista frequentemente na Apologia e atribuída ao pensamento socrático: só sei que nada sei. E o que isso tem a ver com libertarianismo? Eu te respondo, absolutamente tudo. Sócrates é considerado o mais sábio dos homens pelo oráculo por ter consciência das suas próprias limitações, reconhecer sua própria ignorância, como também reconhecer a ignorância daqueles que se consideram sabedores. Mas quem são esses que, dentro de uma sociedade, se julgam os mais capazes? Aqueles que têm a resposta para os problemas do mundo, tanto em escala global como em escala individual. Que não são capazes de organizar as próprias finanças, mas sabem organizar as finanças de uma nação inteira. São, é claro, nossos queridos políticos. Estes que ignoram completamente a sabedoria de Sócrates e, com base em sua retórica e promessas, tentam validar suas ideias e legitimar sua governança. Se há sofistas hoje em dia, eles certamente habitam em Brasília. Hayek já argumentava no século passado que o conhecimento está disperso dentro da sociedade e que o planejamento central é uma impossibilidade teórica e prática. As características particulares de cada comunidade, cada cidade, bairro e, o mais importante, de cada indivíduo estão completamente fora do alcance da sabedoria de qualquer um. O pai do conservadorismo, Edmund Burke, uma vez disse: "O indivíduo é tolo, mas a sociedade é sábia." Como libertário, tenho forte resistência a essa afirmativa, mas visto que a maior parte do trabalho de Burke foi uma crítica ao fetichismo pelo controle dentro da Revolução Francesa, não consigo discordar totalmente. A humildade para reconhecer os limites do planejamento humano se perdeu com o passar do tempo e hoje podemos ter ao mesmo tempo alguém que se diz seguidor dos ensinamentos de Sócrates e do intervencionismo de Stalin. Me arrisco a dizer que, aos olhos do homem mais sábio da antiguidade, são os libertários entre todos os pensadores que mais se aproximaram de seu ideal. Afinal, sou libertário porque não sei e não finjo saber o que é melhor para as outras pessoas, e não quero que eles finjam saber o que é melhor para mim. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Luxo Convertido, revisado por Luiz Edilé e narrado por Alexander Bard. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!